The higher, the better. Você já ouviu essa expressão? É uma estrutura comparativa muito comum em inglês. E hoje eu trouxe uma prática de escrita científica em inglês com vocês para entender melhor como que funciona essa estrutura. Meu nome é Marina, sou tradutora e revisora de textos científicos e você está no canal da UNA Assessoria Linguística. Aqui a gente fala sobre escrita científica em inglês para pesquisadores brasileiros. Se isso te interessa, não deixe de se inscrever no nosso canal e também de deixar o like nesse vídeo para sempre receber as notificações das aulas e dos vídeos que a gente posta aqui semanalmente. Esse vídeo de hoje é mais um vídeo da série de escrita na prática. Aqui eu trago para vocês um trecho de algum artigo que eu li, que eu revisei ultimamente, com algumas alterações para garantir a confidencialidade, falando sobre os problemas que eu encontrei lá e como resolvê-los. Eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês, porque alguns dos erros são muito recorrentes entre textos de autores diferentes. Então, o que eu trouxe hoje, com certeza, pode ajudar na melhoria da escrita do seu artigo. E o tema que eu escolhi hoje foi a estrutura The higher, the better. Na verdade, a estrutura não tem esses adjetivos, né, high e good, mas em geral a gente usa essa estrutura para chamar, dar um nome para isso. O nome dessa estrutura é comparative ou correlative comparative. Então é uma comparação correlativa entre duas variáveis, entre dois aspectos, entre duas coisas. E aí você vai falar assim, the higher the better, quer dizer, quanto maior, melhor. Mas você pode também usar para falar sobre menor, sobre mais forte, sobre mais fraco, sobre mais bonito, mais feio, não importa. Aqui você está comparando as características de duas coisas. E aí você vai falar qual que aumentou e qual que diminuiu, como se estivesse numa situação de causa e efeito. Para começar, eu trouxe um exemplo simples para vocês. Vejam. The bigger the risk, the greater the reward. O que essa frase quer dizer? Quanto maior o risco, maior a recompensa. Quais são os adjetivos que a gente tem aqui? Big e great. Big quer dizer grande, great também quer dizer grande. Quando eles estão com essa terminação ER, quer dizer que é comparativo, né? Quer dizer que é maior. Então, se era grande, é maior. E aqui no caso, na nossa tradução, né, para o português, vai ficar igual. Então, quanto maior o risco, maior a recompensa. Se fosse outro adjetivo, por exemplo, the bigger the risk, the prettier the reward, né? Quanto maior o risco, mais bonita a recompensa. Então, é só colocar o comparativo em português do adjetivo correto. Vamos, então, primeiro agora focar na estrutura. Vejam só, como que a gente faz esse comparativo? Primeiro, a gente tem as duas variáveis ou os dois pontos a serem comparados, que aqui é risco, risk, e reward, certo? Depois a gente vai olhar qual adjetivo que a gente vai colocar para cada um. No primeiro caso do risk é big e no segundo caso do reward é great. E aí a gente vai acrescentar o adjetivo the. Ele é muito importante para formar essa estrutura, não dá para fazer sem ele, certo? Vocês vão ver que ele sempre está presente. Então você vai colocar o the, o artigo, depois o adjetivo com o finalzinho da comparação, então the bigger, the higher, the greater, the smaller, the stronger, o que? A coisa. Então, the bigger the risk, the stronger the man, the prettier the cat, the lazier the dog, enfim. Então, the, adjetivo com comparação e a coisa comparada. Depois, vírgula, depois outra frase igual a essa que a gente fez, né? The, adjetivo com ER e a coisa comparada. Essa é a forma mais concisa dessa estrutura. Mas a gente consegue colocar uns verbos aí e deixar as frases maiores um pouco. Vejam o próximo exemplo. The lower the efficiency found in the study, the worse was their irrigation quality. O que ele fala aqui? Quanto menor, the lower, quanto menor a eficiência encontrada no estudo, pior foi a irrigação, a qualidade da irrigação.
Vejam que apareceu um verbo ali, ó, depois de worse. Esse verbo ele é opcional. Vocês podem colocar ou não. E aí a gente tem uma frase completa logo depois do adjetivo. Worse aqui significa pior ou mais ruim, né? Worse é bad, é ruim, worse é pior, certo? Vejam como a estrutura se repete. The lower, the worse. E aí na frente de cada um, o que piorou, o que melhorou, o que sofreu essa alteração de característica descrita pelo adjetivo. E aí vocês podem optar por colocar o verbo ou não. Certo, agora que eu já expliquei a estrutura, a gente vai olhar para o trecho do artigo que eu revisei, que eu fiz algumas alterações, mas para vocês entenderem como é importante manter essa estrutura para ela fazer sentido. Aliás, se você quiser realmente praticar esse exercício para ver se você realmente entendeu a estrutura, eu sugiro que logo que eu mostre o nosso exemplo, que a gente vai revisar, que você pause o vídeo e tente resolver antes de continuar, ok? Bom, e aqui está o nosso texto que a gente vai revisar. Eu vou, às vezes, olhar aqui para o lado e mexer algumas coisas para poder fazer a edição junto com vocês, tá? Bom, a frase diz assim: According to Smith, the smaller the coefficient of variation, it means that there was less dispersion when compared to the average, and consequently the better the uniform distribution of liquid, resulting in less spatial variability between depths. Vocês conseguem identificar o problema na nossa estrutura? Porque a pessoa começou daquele jeito da nossa estrutura que a gente viu. The smaller the coefficient of variation. O que a gente espera depois? Aí ela vem com it means that. Viram que teve uma quebra de paralelismo? Paralelismo é uma palavra muito importante que representa um conceito assim fundamental na escrita, que é garantir que as coisas seguem a mesma estrutura quando dentro do mesmo raciocínio. Então, se você começa a frase usando aquele como chama? Correlative comparison, correlative comparative, você tem que continuar, certo? Você não pode começar e depois quebrar. Você acaba com o paralelismo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que resolver aqui. Outra coisa, a gente tem mais de uma comparação, né? Vejam só, a gente tem the smaller the coefficient, a gente tem was less dispersion, depois a gente tem better the uniform distribution, e depois a gente tem less spatial variability. Percebe que a gente tem algumas comparações, não está seguindo exatamente aquela estrutura da comparação, então esse texto precisa de ajustes, né, para que ele fique mais claro. Eu destaquei aqui para vocês, então, o que a gente vai observar e provavelmente alterar. Marquei aqui o início da nossa estrutura, né, the smaller, e aqui o problema da quebra da estrutura, que é it means that. Marquei também onde estão os nossos adjetivos comparativos, né? Less dispersion, the better the uniform distribution e less spatial variability. O que a gente vai fazer com isso? Primeira coisa, vamos tirar esse it means that e formar a nossa estrutura the higher the better. Só que aqui com os adjetivos da frase, né? Então, the smaller the coefficient of variation, the less dispersion, less é menos, dispersion é dispersão. Então, menos dispersão. Quer dizer, menor a dispersão. Então, a gente pode usar lower. Então, the smaller the coefficient of variation, the lower the dispersion. Aí a gente ajusta essa estrutura. Só que aí depois vem a frase, né? And consequently, mais uma comparação. E a gente pode colocar mais uma comparação nessa estrutura, the higher, the better. Então, a gente vai ter the smaller the coefficient of variation, the lower the dispersion when compared to the average, and consequently, the better the uniform distribution of liquid. Viram que a gente conseguiu fazer toda a cadeia certinha dos comparativos. Esse resulting in less spatial variability between depths pode continuar desse jeito, porque ele não está dentro
da comparação que a gente construiu anteriormente, né? Ele é outra frase separada. A gente só vai corrigir aqui esse déficit que está escrito errado. Veja então como que ficou a frase no final. According to Smith, the smaller the coefficient of variation, the lower the dispersion when compared to the average, and consequently, the better the uniform distribution of liquid, resulting in a lower spatial variability between depths. Com um Tzinho aqui. Falei que não precisava mudar, mas acabei alterando, né? Resulting in a lower spatial variability para continuar na comparação. Vamos voltar lá para a gente entender melhor essa alteração que eu fiz aqui, que eu não tinha lembrado. Ó, resulting in less spatial variability. A gente já estava falando de comparações, certo? A gente estava usando os adjetivos comparativos. Então aqui, para seguir nessa ideia de comparação, eu troquei o less por lower, resulting in a lower spatial variability between depths, ok? Foi isso que vocês encontraram na resolução de vocês, caso vocês tenham tentado? Se vocês encontraram ou pensaram em algo diferente, comentem aqui embaixo para a gente conversar sobre esse assunto. Eu adoro trazer oportunidades de prática de escrita porque dá para ver exatamente como as coisas funcionam dentro do texto. E se você tiver algum trecho que você pense que seria legal eu comentar aqui no vídeo, deixem pra gente ou aqui nos comentários ou lá no nosso DM no Instagram, que é Una Linguística, e porque aí eu vou conseguir trazer aqui e comentar com vocês. Não se esqueçam de que o texto vai ser usado na internet, então se for necessário, troquem algumas palavras do texto de vocês, alguns exemplos e tal, porque aí já garante a confidencialidade do seu texto original, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo.